terceira dose da vacina contra a Covid-19. Bruna Barbosa, as novidades sobre esse assunto. Bruna, bom dia. Oi, Thaís, bom dia para todos que nos acompanham. É um assunto que começou ontem, hoje a gente já tem um pouquinho mais de informação para esclarecer para o nosso ouvinte como é que vai funcionar essa vacinação. Então, terceira dose da vacina aqui em São Paulo, estado de São Paulo, será para idosos acima dos 60 anos a partir do dia 6 de setembro. Então, o governo do estado inclui mais um público, porque o Ministério da Saúde falava em idosos acima de 70 a partir do dia 15. São Paulo antecipa para o dia 6 e com uma nova faixa etária também acima dos 60 anos. Essa dose só será disponibilizada para quem tiver 6 meses completos da segunda dose. Então, toma a primeira, toma a segunda, aguarda 6 meses, aí sim essa pessoa pode tomar a terceira dose da vacina, independentemente da vacina que foi tomada. Em São Paulo não está falando só para os idosos que tomaram a Coronavac, até porque com esse público um pouquinho maior de 60 anos, tem muita gente que tomou a AstraZeneca nessa também. E por que o governo fala em a partir do 6º mês? Porque os estudos que a gente tem é que a partir daí há uma possibilidade de queda na imunidade, por isso esse período precisa ser aguardado. Quando é que o cronograma vai ser definido? Hoje, daqui a pouquinho, uma reunião do Plano Estadual de Imunização aqui em São Paulo, feita todas as quintas-feiras no Palácio dos Bandeirantes. A tendência é que amanhã o governo do estado divulgue o calendário que deve ser escalonado por faixa etária, ou seja, as pessoas mais velhas devem receber essa terceira dose antes das pessoas mais jovens, assim como foi a campanha até o momento. Cerca de 900 mil pessoas em todo o estado devem receber mais uma dose da vacina, um registro que vai ser numa outra carteirinha, uma carteirinha diferente, na cor azul, anunciada ontem pelo governador João Dória. Serão utilizados aqui em São Paulo todos os imunizantes, também diferente do que o Ministério da Saúde anunciou ontem. O Ministério da Saúde exclui a Coronavac para essa terceira dose. São Paulo diz que vai usar a Coronavac e qualquer outro imunizante que esteja disponível no posto na hora em que a pessoa procurar pela dose de reforço. Bruno, agora, para deixar claro aqui para o nosso ouvinte, essa disputa entre governo estadual e governo federal sobre data e sobre qual é a faixa etária compreendida, ela não faz o menor sentido, não porque briga não faz o menor sentido, não é isso, mas é com base nos dados, não é? Se a gente olhar, a vacinação começou por faixa etária em São Paulo em fevereiro. Certo? Por exemplo, a faixa etária dos 70 começou a ser vacinada no finzinho de março. Então vamos lá, 70 ou 60 é a terceira dose. Pensando em 70 anos, fim de março, primeira dose. Se o cidadão tomou o Coronavac, ele tomou a segunda dose no fim de abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tanto faz ser 60, 70, 80, porque ainda não deu o prazo de 6 meses para que a pessoa receba a vacina agora em setembro. Não deu. Em setembro vai ser para aquelas primeiras pessoas que tomaram. Lá atrás, no comecinho, aquela faixa dos 100 anos, 95, 90, que tomaram provavelmente Coronavac, porque naquele momento era a vacina predominante no país, e é uma faixa muito pequena da população. Então, discutir 60 e 70 agora é bobagem. Ainda no horizonte de revacinação, essa faixa ainda não aparece. Algumas informações de bastidores, Thaís, é de que o governo de São Paulo teria incluído também os 60 anos, porque aí tem uma abrangência de imunizantes, né? Quando a gente fala em 80, 90, são pessoas que tomaram a Coronavac. É no comecinho da campanha. Mas ele pode incluir 50, 40, que ninguém vai tomar agora, porque ainda não deu a data, ainda não deu o prazo de 6 meses. Exatamente. Não adianta. O Ministério da Saúde fala em uma preferência da Pfizer e alternativa AstraZeneca e Janssen. Aí a gente tem 2 pontos aqui que precisam ser discutidos. Alguns estudos já mostram que as doses de reforço com vacinas de RNA mensageiro, como é o caso da Pfizer, tem uma melhor resposta nessa população de mais idade. O único problema que a gente tem nesse ponto é que a mistura de imunizantes ainda não foi testada, né? Todas essas combinações ainda não foram pesquisadas. Há diversas pesquisas em curso no Brasil, uma inclusive encomendada pelo próprio Ministério
Ministério da Saúde com a que diz respeito à Coronavac, misturando a Coronavac com todos os imunizantes, a expectativa é que ela seja finalizada somente em novembro. Além disso, o Ministério da Saúde tem um contrato com a Pfizer, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o fim do ano. O Brasil já recebeu pouco mais da metade, então tem ainda mais 50 milhões de doses previstas e já acertadas em contrato que devem chegar até o fim do ano. Com o Instituto Butantan, precisaria de um novo contrato. Então, isso também é usado, né, com o argumento do próprio Ministério da Saúde. O presidente do Butantan disse ontem, trouxemos aqui no Jornal Gente, que está preparado para a produção de uma terceira dose, que há 26 milhões de doses da Coronavac disponíveis em produção, mas ele foi questionado na coletiva sobre a exclusão da Coronavac na lista dessa terceira dose. Dimas Covas afirmou que os testes comprovam a eficácia da vacina e isso seria somente uma perseguição do Ministério da Saúde. A Coronavac, ela acrescenta como terceira dose, isso já publicado, inclusive, um aumento de 5 até 5 vezes a estimulação de anticorpos. Então, isso não está baseado em regra técnica, não é um fato científico, é uma preferência do ministro para atingir, obviamente, a Coronavac. O governo de São Paulo também não definiu ainda como é que será a aplicação dessa terceira dose na população imunossuprimida. Esse assunto também vai ser discutido na reunião do Plano Estadual de Imunização. O que preocupa São Paulo é a variante Delta. Aqui na cidade são 405 casos contabilizados, segundo a Prefeitura. A gente falava, Pedro, em 100 e poucos, até ontem, anteontem. Por que é que teve esse salto? Segundo a Prefeitura, a Organização Mundial da Saúde alterou a forma de análise da variante, classificando todas as linhagens, por isso esse aumento para 405. Mas levando em conta dados da última semana, a gente tem 43% dos casos na cidade de São Paulo da Delta. A variante predominante continua sendo a Gama, que é a P1, com 53,6% dos casos. Eu queria, sobre esse assunto, rapidamente comentar aqui, registrar a reação da Organização Mundial de Saúde contra os países que estão decidindo, anunciando a aplicação de terceira dose, né? A OMS, ao criticar esses países, inclusive falando que enquanto eles fazem isso, os países mais pobres seguem sem vacinas, etc., etc., isso, na verdade, é uma confissão de fracasso da iniciativa da COVAX Facility, da OMS. A OMS devia cuidar, né, exatamente de agilizar e de encorpar a COVAX Facility para atender essa demanda, a demanda de países pobres da África, da Ásia e também da América Latina, que precisam dessa ajuda e não ficar falando mal dos países que estão correndo atrás das suas próprias soluções. O caso do Brasil, dos Estados Unidos, etc., que evidentemente não se pode ignorar o contexto internacional, mundial, mas os governos têm a obrigação de prioritariamente cuidar dos seus nacionais. E como essa briga política confunde as pessoas, né, Cláudio e Thaís? Você vê só a confusão que está colocada aí, ninguém sabe dessa faixa etária, quando que vai tomar a vacina que vai ser autorizada, quando vai tomar. Por quê? Porque um fica querendo anunciar na frente do outro. Enquanto isso, nós temos pouco mais de 20% da população vacinado com as 2 doses. Ninguém está mais falando de segunda dose, já estão falando da terceira. É importante que falem mesmo, que tenha esse cronograma já para ser apresentado e definido. Mas buscar as pessoas que não tomaram a segunda dose, fazer campanha nesse sentido é difícil, né? Dá trabalho. Agora, aparecer aí anunciando terceira dose e que vai ser o primeiro a dar a terceira dose, aí todo mundo quer, aí todo mundo... E a lorota fica clara quando se diz assim, a nossa Bruna Barbosa, competente como certamente vai atrás dessa informação, mas você veja, assim, a lorota fica evidente quando vamos vacinar pessoas a partir dos 60 anos com a terceira dose no dia 6, por exemplo, caso de São Paulo. Vem cá, haverá pessoas de 60 anos que já alcançaram os 6 meses, né? Já decorreu o prazo de 6 meses para tomar essa terceira dose? Evidentemente que não, né? É só espuma, é só política.
Pois é, e aliás, o Pedro falou que segunda dose, a gente está esquecendo também da primeira, não é? Porque na campanha agora de vacinação de adolescentes com comorbidades em São Paulo, a adesão é muito baixa e o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, havia anunciado aqui na Rádio Bandeirantes que a vacinação para adolescentes de 16 e 17 anos, sem comorbidades, começaria agora sábado. O secretário Edson Aparecido falou o seguinte, em entrevista ao Bora Brasil, da Rádio Bandeirantes, terça-feira, falando com o Joel Datena e Ana Paula Rodrigues. A intenção é adiantar para o fim de semana a vacinação dos jovens sem comorbidade, secretário? Não, já está previsto iniciarmos dia 28 jovens sem comorbidades aqui na capital. Nós devemos fazer o escalonamento novamente, seguramente será os jovens de 16 e 17. A gente sempre faz escalonando em função da quantidade de vacinas que a gente recebe. 28, sábado. Isso está confirmado, Bruna? Não, Thaís. Falei há pouco com o secretário Edson Aparecido, diz que a prefeitura ainda não recebeu do governo do estado e, consequentemente, do Ministério da Saúde o quantitativo para abrir uma nova dose, então ainda não está confirmada em São Paulo essa vacinação. A expectativa é de que aconteça na segunda-feira, é a data do calendário estadual. A prefeitura tenta, sim, antecipar, mas, por enquanto, nada, seguimos com comorbidades. E para te dar o número, 13,15% do público-alvo dessa campanha vacinado é muito pouco. Segunda dose da população, Pedro, 34%. Rede Bandeirantes de Rádio.